Boa tarde, meus amores, tudo bom? Um beijinho da tia Camila e hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira e teremos aulinha de quê? De ciências e educação física, isso, meus amores. Então, a nossa aulinha de hoje, ciências e educação física, né? Semana passada, estudamos, né? A tia Camila falou um pouquinho sobre as bactérias, sobre conhecendo, né, o micro-organismo, né? Falamos também, além das bactérias, do fungo, que foi um trabalho que a gente já fez, né? Então, vocês já tiveram também a aula, experiência em casa, né? E hoje iremos estudar sobre protozoários. Tia Camila, que palavra difícil. Nem a tia Camila sabe, você acredita? Bem, quando a tia Camila começou a pesquisar, né? Começou a ler, eu disse, espera aí, eu preciso, né? Eu preciso saber, eu preciso pesquisar para passar para meus amores, né? Algo mais, né? Vou me aprofundar mais, vou pegar outros livrinhos, né? Então, assim, é muito importante isso para fazer para vocês, né? Para que vocês também tenham outros conhecimentos sem ser esse livrinho, tá? Então, tia Camila também preparou um videozinho, tá? No final, tem falando, vai resumir tudinho, né? Vai resumir sobre os vírus que iremos estudar, mas só a tia Camila falar. A página do livrinho é a página 8, 9 e 10. Isso, meus amores, 8, 9 e 10. Tia Camila, tem atividade? Tem, meus amores, tem uma atividade que é na página 8, é para dizer se é verdade, né? E o porquê, se é verdade ou se é mentira, né assim? Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, pegasse a agenda e o nosso marca-texto, tá? Então, pegue a agenda, pegue o marca-texto e vamos começar a nossa aulinha. Lembrando, tia Camila, quando pega o marca-texto e ela passa assim, né? São algumas partezinhas importantes que podem cair na tarefinha de vocês. A tia Camila pode perguntar na videoconferência. Ah, tia Camila, mas eu esqueci meu marca-texto. Não tem meu marca-texto, perdi o marca-texto, perdi a caneta, o lápis. O que tiver. Se não tiver marca-texto, pega o lapisinho e vai grifando assim, ó. O que importa é que você está grifando e acompanhando a aula, tá bom? E prestando atenção também na explicação da tia Camila. Tá bom, meus amores? Ó, vamos começar. Peraí, vamos começar bem. Aí, né, como falamos semana passada, falamos sobre os fungos, né? E vamos dar continuidade aos protozoários, né? Tia Camila, que palavra é essa? Pois é, a tia Camila também ficou encucada. Eu disse, eu nunca vi, não. São micro-organismos, como é simples, são micro-organismos unicelulares, né? Que vivem em ambientes aquáticos ou terrestres, não é isso? Úmido ou, com a lava. Então, peraí, deixa a tia Camila explicar. Então, o que é protozoários, né? Protozoários é nada mais nada menos, são unicelulares, né? Que eles podem ver tanto na água, né? Como também na terra, né? E um grande exemplo são as lavas. Aí ele colocou bem simplesinho, né? Existem protozoários que vivem dentro de outros seres vivos. Em alguns casos, causando doenças, tá? Mas nem sempre isso ocorre. Por exemplo, são os protozoários que vivem dentro do intestino. Isso, dos cupins, né? E eu nem sabia disso. Você acredita? Depois eu comecei a ler, eu digo, meu Deus, existe isso? Para você ver. Tá, meus amores? A tia Camila vai aprendendo também com vocês. Então, apesar dos cupins, os cupins se alimentam da madeira, não é isso? Isso. Então, o que acontece? Os cupins não conseguem fazer a digestão desse material, sabia? Da madeira, o cupim não consegue. Se não for o protozoários, o cupim não consegue fazer a digestão, né? Lembra que a gente come? Aí a mamãe diz assim, menino, fique quieto para fazer a digestão da comida. Pois é. Ali o nosso organismo também está trabalhando. Bem assim a do cupim. Do cupim ele tem que ficar quietinho, né? Ele precisa do protozoário
né, para fazer essa digestão. Ou seja, não consegue aproveitar seus nutrientes, né? Quando sua mamãe, você come, né, mamãe? Menino, fica quieto que vai dar dor de barriga. Você acabou de almoçar e já vai correr, já vai pular. Pois é. Ali tem que o nutriente, né, nosso corpo, né, nosso organismo precisa de nutriente. Então, a gente tem que ficar sentado. Muita gente descansa, vai deitar um pouquinho depois que almoça, janta, toma café, né? Para o nosso corpo pegar os nossos nutrientes também. Bem assim são dos cupins. Por isso, a presença de protozoário capaz de digerir a madeira para o protozoário, os cupins conseguem aproveitar os nutrientes da madeira, como a tia Camila explicou para vocês, né? E consegue abrigo, né? Abrigo e alimentos. Ou seja, olha os nossos cupins aqui. Cupim se alimenta de madeira, pois é, né? E olha eles aqui, ó, no intestino dos cupins, né? Tia Camila, como foi que tirou essa foto? Vocês lembram da página 4 do nosso microscópio? Pois é, meus amores, aí foi feito com um microscópio, tá? Então, não é? Chega, pega o cupim, abre a barriga dele e já vê assim, não. Existe um estudo, existe uma forma bem demorado, né, para saber de tudo isso, para estudar e também para tirar uma foto, né? Então vamos lá. É verdade, no intestino dos seres humanos também existe protozoários que se aproveitam dos restos dos alimentos sem prejudicar a saúde ou causar doença das pessoas. É verdade ou mentira, né? Então, eu quero saber se realmente existe, né, esse protozoário, né? Se realmente, gente batendo, se realmente existe esse protozoário, né? E se no nosso organismo também tem. E a Camila já deu um exemplo, tá? Então eu quero que vocês também respondam a essa tarefinha, tá? E agora, saindo do protozoários, vamos para microáguas, né? Tia Camila, meu Deus, que palavras, que é tanta coisa que eu nem sei. Pois é, com calma, vocês estão no 4º ano, daqui a pouco vem 5º, daqui a pouco vem 6º, então cada vez mais vai aumentando, né? E vocês vão aprendendo, vai ter várias coisas, né? Hoje já tem escola, né, que já tem um microscópio, para quando a gente tem uma aula dessa, né, sempre você está ali realmente vendo, né, vivenciando, porque eu acho assim, a tia Camila fala muito que quando a gente explica, né, às vezes a gente entende, né, mas quando a gente vai ler, quando a gente tá ali tocando, pegando, é que a gente aprende mais fácil, né, e mais rápido. Então, com fé em Deus, nosso colégio, né, vai ter um microscópio, quem sabe, próximo ano, né, para já fazer essa aulinha, para ter essa experiência com vocês. Ou a tia Camila, no próximo ano, quando essa pandemia passar, né, levar para a sala de aula. Olha que coisa boa. Quem sabe, né? Ou algum lugar, um passeio, né? Isso para vocês também ter o conhecimento, conhecer um pouquinho, cada vez mais, né? E sempre é bom, né? Sempre é bom aprender, sempre é bom estudar. Então, vamos passar. Estavam falando sobre protozoários e agora vamos falar do microáguas. Tia Camila, microáguas. Isso também é conhecida como água, né? Algas unicelulares, que são micro-organismos que vivem praticamente em um ambiente aquático. Lembrando que o protozoário ele vivia na terra e na água. E as microáguas só podem viver na água, né? Alguns podem habitar nas folhas, alguns podem habitar nas folhas, caule, planta e até mesmo no solo, desde que acumule água. Então, mas tia Camila, folha, sim, mas lembre que ele só pode existir quando tiver água, né? Lembra quando tá chovendo, né? Fica aquela água na folha, né? No caule, na planta, né? Então, eles podem habitar sim, mas se tiver a água, não esqueçam, tá? Se a Camila perguntar se o microáguas existe em qualquer lugar, então não, tia Camila, só existe na água, né? Quando tem água, pode ser na terra, mas aquele lugar tem que ter água, né? A planta, a folha, o caule, né? E o nosso solo. Bem, aí aqui tem falando, ó, as microáguas formam a base da cadeia alimentar, né? No ambiente aquático. Elas estão aqui. Mas, tia Camila, como foi que você viu? Pois é. Aqui embaixo tem falando, mas eu vou explicar para vocês. Essa forma aqui de você estar vendo, aí foram 400 vezes.
Teve que dar um tempo, você faz um zoom no seu celular para você ver a imagem, ampliar a imagem. Pois é, no microscópio, teve que dar 400 vezes, teve que ampliar, né, isso, para ficar desse tamanho, para mostrar para vocês. Tá vendo como é que a Camila tudo isso? Pois é. E desse aqui de baixo, que foi 1000 vezes. Ah, meu Deus do céu. É, meus amores, 1000 vezes. Então teve que dar zoom para mostrar para vocês, né? Para explicar para vocês. E vocês também precisam, né? Ó, se é 1000 vezes é possível observar os limites de cada célula, né? Da estrutura interna. Então, é como eu falei, tia Camila tem que estudar tudo isso. Isso, tem pessoas que estudam cada célulazinha do nosso organismo, do organismo dos animais, né? Ah, mas tia Camila, será que também dos peixes, né? Tudo. Tem pessoas que ficam só estudando para isso, sabia? Então, alguns médicos, né? Estudam também para quê? Eu vou dar um exemplozinho. Eu só quero entrar na próxima explicação sobre o vírus. Um dos exemplos são o coronavírus. Olha quantas pessoas estão estudando aí. Para você ver, um vírus só. Imagine bactérias, imagine bactérias, microáguas. Então, ó, é muito estudo, viu? Sempre estudando, graças a Deus. Então, a liquez, né? Que também aqui, ó. Deixa eu só explicar um pouquinho aqui sobre ela, que também é muito simplesinho. Deixa eu só pegar aqui. Isso. Os liqueis são estruturas formadas pela união de certos fungos, como a microáguas. O liqueis também costumam ser observados em troncos de árvores e até mesmo sobre as rochas. Ao contrário do que as pessoas percebem, eles também causam danos às plantas que lhe servem de sustento. Aí você vê uma planta, né? Aí disse, meu Deus do céu, essa planta tá olha como ela tá seca, né? Pois é, olha quem é responsável, olha os liqueis, não é isso? Existe grande diversidade de liqueis no mundo. Já se conhece a 20 mil espécies, tá vendo? 20 mil espécies de liqueis. Formado tamanho, cores, né? São bastante variados, conforme o fungo, né? E a microágua, que o compõe, que estão juntinhos. A presença de liqueis no ambiente geralmente indica que o ar está limpo no local. Como assim, tia Camila? Pois é, se tiver liqueis, o ar não está limpo, não é um ar saudável, não é isso? Pois esses seres vivos são sensíveis à poluição. Tá vendo? Então, ó, dá isso aqui nas árvores, nas rochas. Mas, tia Camila, eu já vi isso. Pois é, não sabia o que é, mas agora já sabe, né? São os liqueis. Então, se você vê aí no quintal da sua casa, né, no casa do seu vizinho, da tia, da vovó, né, na rua também, você pode dizer para alguém, olha, a minha tia Camila explicou sobre esse assunto, sobre os liqueis, né? E sobre também, tem vários, viu, tá? Além do liqueis, né, os microáguas, né, os protozoários, né? E agora, né, na página 10, vamos entrar em quem? É isso, meus amores, no vírus. Isso. Tia Camila vai explicar, como eu falei no início da aula, sobre o vírus. E vou passar um videozinho bem interessante e bem legal. Faz um resumozinho da aula, tá? Mas assim, chamamos mais atenção também para essa partezinha do vírus, tá? Que é muito importante. Então, prestem atenção, que a Camila vai explicar também o que é vírus, né? Aqui, não são seres vivos, tá? O vírus, né? E aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho, gente, que eu tenho outro livrinho. Deixa eu pegar aqui. Então, ao contrário do micro-organismo que estudam, né? Que estudamos até hoje, os vírus não são formados por células. O que é o vírus? O vírus é formado por células? Não. Então, vírus, a ser de cara, que os vírus não são seres vivos, né? E eles não são formados por células, né? Eles ainda são menores que as bactérias e qualquer outra célula dos seres vivos. Como sua estrutura celular é bastante simples, eles dependem uma das outros seres vivos, né? Para conseguir reproduzir. Pois é, por esse motivo, os vírus, eu vou chamar atenção aqui nessa partezinha, ó, são considerados parasitas.
obrigatórios e geralmente causam doenças nos seres vivos. Já sabemos disso, nosso vírus, coronavírus, né? Isso, então eles causam o quê? Doenças nos seres vivos. Pois é. Aí aqui tem falando, né, o que é o parasita, né? Então aqui, ó, tem falando nessa partezinha o que é o parasita, né? São vírus que vivem dentro da superfície, né? Mas eu quero mostrar para vocês agora para ajudar, né, na explicação sobre o que é o vírus. Deixa só a tia Camila sair um pouquinho aqui, vai ficar só a minha voz, tá, meus amores? Mas eu estou aqui do ladinho, tá? Deixa eu sumir aqui um pouquinho. Isso. E vamos falar um pouquinho sobre os vírus, né? Achei bem interessante esse videozinho e eu quero que vocês prestem bastante atenção. O que são vírus? Ciências para as crianças, para vocês. Vamos lá? Smile and Learn! Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Achoo! Você já se perguntou por que a gente fica gripado? Achoo! A culpa pode ser de um vírus. Tá Você vendo? sabe o que são Mais os um vírus? vírus, Preste ó. atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Número 1. Os vírus são micro-organismos. Isto Presta significa atenção. que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos Ó o nosso microscópio aí, tá? Então a gente precisa dele, né, para estudar, né, e para ver os vírus, né? Então, preste atenção. Vamos continuar. usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro Ó, e o vai que tá ser copiado acontecendo muitas com o vezes, corpo. infectando todo o organismo. Tá vendo? Com o nosso Por isso, corpo. às vezes são chamados de agentes infecciosos. Ó. Estrutura dos Aí agora a estrutura dos Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior chamada capsídeo e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. Como os vírus são transmitidos? Agora, como eles são transmitidos? Preste bastante atenção, que a gente pensa várias coisas, né? Então, preste atenção. Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por Aí é a contato parte que com hábitos de lavamos as higiene, mãos, como, né? por exemplo, lavar as Tem que mãos lavar as muito bem mãos. e com frequência. Isso. Vacinas. Agora vamos falar Como da já vacina. tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus. Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova, ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças. E agora vamos falar um pouquinho das doenças, né? Então, preste bastante atenção. Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites.
Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso podem chegar a ser mortais. Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro. Só um conseguiu encontrar Existem a doenças vacina. causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte, por causa do uso das vacinas, como por exemplo o sarampo, a cachumba e a rubéola. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Isso é tudo sobre os vírus. Legal, né? Ó, gostaram? Pois é, tá vendo? Isso é tudo sobre os vírus. Deixa eu só a tia Camila aparecer aqui. Deixa eu só subir aqui. Isso, meus amores. Então, eu achei bem legal, bem interessante, tá? Para mostrar para vocês também um pouco, né, da historinha do vírus, né? Do nosso vírus, infelizmente, do que tá acontecendo. Tá vendo? Como é que surgiu? Quantas pessoas têm que estudar? Quantos médicos estão aí estudando? Né? Tá vendo que não é fácil? Eu quero tanto que essa vacina venha logo. Tá vendo? Existem muitos estudos. Você viu várias pessoas surgindo, né? Mas só teve uma pessoa que conseguiu a vacina. Eu tenho fé em Deus logo de dar tudo certo e essa vacina venha logo pra gente, tá bom? Então a aulinha de ciências fica por aqui, tá? Lembrando, hoje tem videoconferência, tá bom? Daqui a pouquinho a Camila tá ligando. Beijo, fique com Deus, que Papai do Céu abençoe vocês, tá? E tenham muito cuidado com esse coronavírus, tá? Tchau, tchau. Me esperem, tá? Tchau!